Então, hoje vai ser apreciado se vai ser arquivado ou se vai seguir a CPI. A Casa de Leis que vai definir, mas que a gente pense em Primavera, que Primavera não pare, que Primavera continue se desenvolvendo, e essa casa ela vai sempre seguir o rito natural do que o regimento e a lei orgânica permite, como sempre foi nas legislaturas passadas, como eu trabalhei sempre até hoje, seguindo o rito, solicita parecer jurídico favorável para a plenária, desfavorável segue para arquivamento, e assim como todos os nossos atos administrativos. Com todo respeito ao autor, que tem a legitimidade como cidadão, como eleitor, como suplente de vereador, meu respeito à decisão de ter protocolado nessa casa, como também pode ter protocolado em outras vias, mas eu gostaria de deixar bem claro uma situação. Existe uma situação política e existe uma situação jurídica que envolve essa denúncia. A situação política eu considero que é a insatisfação do cidadão, do eleitor, ou de qualquer outra pessoa que se sente insatisfeita com o momento político. E essa situação jurídica que deve ser observada é até onde houve a intenção do gestor em praticar tal ato que pode ser enquadrado dentro de uma improbidade administrativa. O fato em si abriu uma unidade para atender um paciente em determinada unidade de saúde. Mesmo que fora do expediente, foi atendido. Outro ponto, a divulgação através das redes sociais, que infelizmente aconteceu de uma maneira que não precisava ter acontecido. Quero aqui dizer que a lei de improbidade administrativa, que sofreu uma mudança através da lei 14.230 de 2021, ela exige que seja configurado o dolo diante de qualquer ato de improbidade administrativa. O gestor tem que querer, tem que demonstrar a intenção de praticar o ato. E em cima desse ato, tem que causar algum prejuízo à administração pública municipal. E dentro desse fato, senhores vereadores, senhoras vereadoras, em nenhum momento se comprova que houve desvio de recurso público, desvio de finalidade, intenção do gestor de prejudicar a administração pública. Então, não pode ser considerado como um ato de improbidade administrativa em hipótese alguma. E isso é, claro, cristalino. Nós não podemos agir somente politicamente, nós temos que agir tecnicamente, até para não cometer injustiças. A lei é muito clara. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos dessa lei. Então, aqui, eu trago uma discussão, uma análise muito profunda. Se existe culpado diante desse fato, são os secretários envolvidos que autorizaram que fosse feito o atendimento. Tanto o secretário de administração, que mandou abrir a unidade, tanto quanto a secretária de saúde, que é responsável pela pasta, que deixou que outro secretário adentrasse dentro da sua área de atuação. E a equipe de comunicação, que falha no momento que divulga um vídeo em que o prefeito, de uma maneira singela, de uma maneira até ingênua, a fim de exaltar o trabalho da equipe da Secretaria de Saúde, acaba admitindo que foi feito o serviço num horário fora de hora. E para uma pessoa de fora, um paciente que não tinha nada a ver com a nossa realidade local.
Então, são vários pontos que nós precisamos observar. Agora, abrindo um processo de investigação. Não posso aqui me furtar, enquanto vereadora, de falar que esses 15 vereadores aqui, nenhum está tentando se autopromover em cima, vou usar o termo, da desgraça alheia. Ninguém. A gente tem tratado com muita seriedade, porque apesar de eu entender que o que aconteceu foi errado, é preciso abrir um processo, sim, disciplinar para quem fez isso. O Ministério Público deve, sim, investigar e entender o que aconteceu. Politicamente, o Heraldo tem razão. Nós precisamos trazer segurança. Segurança não é para o prefeito, não é para a pessoa Sérgio Manique. Segurança para a Primavera do Leste. Segurança política. A instabilidade política, ela afeta absolutamente tudo na nossa cidade. Afeta as empresas que estão vindo aqui, os investidores, o futuro. Essa semana nós tivemos a apresentação do shopping de Primavera. Você acha mesmo que uma empresa que está construindo um shopping que vem de São Paulo, quando vê uma notícia dessa, sobre uma possível cassação de um prefeito em improbidade, não vai querer paralisar obras? Isso é muito sério, gente. Não é um capricho. É o futuro da cidade que eu quero criar meu filho. Então, por isso, eu entendo que o lado jurídico precisa ser investigado pelo Ministério Público, precisa ser aberto um processo administrativo disciplinar contra o secretário que fez isso, precisa ser entendido a partir dos princípios, entendo eu que principalmente da impessoalidade. Mas a gente precisa entender que juridicamente nós estamos aqui para blindar, não é prefeito. Eu peço, prefeito Sérgio, Daniel está aqui hoje, vamos dialogar. Nós não podemos ocupar o tempo da população, dessa casa, do jurídico da prefeitura, jurídico da Câmara, para vir falar de processo igual esse. Os secretários têm que entender que eles têm uma liderança, que é o prefeito Sérgio Dona Iva. Hoje o prefeito passa por uma situação horrível. Nossa cidade está sendo comentada por algo ruim. Entendo o prefeito na tentativa, talvez, de mostrar que tem eficiência, mas vamos mostrar para a população que tem eficiência. Nós não precisamos mostrar para um cantor lá que tem eficiência. Vamos mostrar para o senhor lá da ponta, para a senhora que está precisando. E eu falo mais uma vez, pessoal, os servidores não levam a mal a minha fala. Eu não estou falando que vocês é ruim, eu estou falando que nós temos que melhorar. A cobrança vem para quem eles votaram.